E se eu disser pra você que você se confessou errado a sua vida toda? Ah, não acredita em mim não, é? Então fica até o final desse vídeo que a gente vai ver se você confessava certo ou errado. Roda a vinheta. Não, contrário. Vai. Roda a vinheta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui quem fala é o Gabriel e hoje a gente vai falar sobre o sacramento da confissão. Mas antes de entrar nesse assunto propriamente, a gente precisa explicar o que é o pecado. O pecado, segundo Santo Agostinho, é o amor de si mesmo até o esquecimento de Deus. Ou é uma palavra ou um ato contrário à lei eterna. Isso é a definição de pecado por Santo Agostinho. E também você já sabe o que é, né? Comete, mas sabendo o que está fazendo, não é verdade? Agora, falando sobre o sacramento da confissão mesmo, nós acreditamos que esse sacramento começou desde a época de Jesus. Em João, no capítulo 20, versículo 23, Jesus, após ressuscitar, ele entra na sala junto com seus discípulos e ele dá uma ordem. E ele diz: a todo aquele que perdoarem os pecados, eles serão perdoados. E todo aquele que retiverem os pecados, eles serão retidos. Ou seja, Jesus deu a autoridade para os seus apóstolos, que a gente viu, que são os bispos e os padres, de perdoar os pecados do povo. Mas nem sempre foi do jeito que é hoje. Durante toda a história da igreja, há registros de que a confissão foi feita. Porém, ela foi evoluindo. E a partir do século XIII é que nós temos a confissão da forma que ela é feita até hoje. E por que a gente tem que se confessar? Quais são os efeitos? O primeiro efeito é que nós nos reconciliamos com Deus. Por causa do pecado mortal, nós perdemos a capacidade de amar, nós perdemos a graça de Deus que habita em nós. Nós perdemos a chamada graça santificante. E o sacramento da confissão, ele restitui em nós essa graça. O segundo efeito é que nós nos reconciliamos com a igreja. O terceiro efeito é a remissão eterna. Ou seja, nós ganhamos de novo o direito de ir para o céu. Por causa do pecado mortal, nós ganhamos a graça de ir para o inferno. Parabéns. Então a confissão, ela anula e nós podemos de novo entrar no reino do céu. O quarto efeito é que se apaga nesta terra, nesta vida, nesse tempo, as sequelas do pecado, ou pelo menos parte dela. O quinto efeito é que nós ganhamos uma consciência tranquila, uma serenidade, paz. E o sexto efeito é que nós ganhamos força para entrar de novo neste combate espiritual. E quem pode realizar o sacramento da confissão? Somente padres e bispos. Determinados pecados, somente o bispo pode conferir o perdão. Como a gente já citou aqui no sacramento da ordem, aqui vou deixar o vídeo aqui no card para você clicar e assistir lá se você ainda não viu. E aí, como que a gente realiza uma boa confissão? A primeira coisa que a gente precisa fazer é um bom exame de consciência. Para quê? Para que a gente, ao refletir os nossos atos, os nossos pecados, nós possamos ter a oportunidade de se arrepender deles. Porque a primeira condição para que um pecado seja perdoado é que nós nos arrependamos de ter feito, de ter praticado, de ter pensado, de não ter feito, ou seja, se omitido de alguma coisa. E um bom parâmetro para que a gente faça esse exame é ter em mãos os 10 mandamentos e os 7 pecados capitais. Eles vão nos ajudar a fazer essa reflexão. Outra boa base de apoio são passagens bíblicas, como por exemplo o Sermão da Montanha lá de Mateus, ou cartas bíblicas onde São Paulo lista pecados cometidos do povo naquela época, que ainda nós podemos cometê-los. Então, a partir dessas listas, desse exame de consciência, nós podemos nos arrepender dos pecados e nos direcionar até o padre, até o bispo, para nos confessar. O segundo passo é a confissão propriamente dita, onde a gente, diante do sacerdote, a gente conta para ele todos os pecados que nos vierem à memória. E é aqui que vem, não só contar os pecados, mas os agravantes dele. Você já confessou os agravantes do seu pecado? O que é um agravante? É algo que torna o pecado ainda mais grave. Como por exemplo, se eu me confessar dizendo assim: eu agredi alguém, é um pecado. Mas se esse alguém for minha mãe, o pecado é mais grave. Os pecados normalmente eles têm agravantes e nós devemos também confessar esse agravante. Você cometeu o pecado contra a castidade. De que forma você cometeu? Assistindo o quê? Com quem você cometeu? Isso agrava o pecado, portanto deve ser confessado também. E uma terceira coisa é que nós devemos também confessar a quantidade de vezes que nós cometemos esse pecado.
Ah, Gabriel, mas eu me converti agora, eu nunca contei quantos pecados eu fiz. Então, a gente só precisa quantificar. Por exemplo, você começou a cometer esse pecado quando você tinha 13 anos de idade, até quando você se confessou pela primeira vez, com consciência, aos 25. Você não contou, mas você quantificou. E é isso que é importante também, para entender a gravidade que ele pode causar na nossa alma. Importante dizer também que os pecados que a gente não se lembrou de confessar na hora da confissão, eles também são perdoados. Os pecados que a gente esqueceu de propósito, não. Mas os que a gente realmente se esqueceu, eles são perdoados. Mas é importante que numa próxima confissão, você fale desses pecados, apesar de eles já terem sido perdoados. E por último, nós devemos estar bem comprometidos a executar a penitência ou a obra que o padre nos pede para realizar, para reparar esse pecado. A penitência é uma maneira de uma reparação espiritual do mal que o pecado fez ao nosso espírito. E também nós podemos fazer alguma obra para reparar materialmente o que o pecado fez. Por exemplo, eu briguei com alguém, eu discuti com o meu irmão. Aí eu peço perdão para Deus pelo mal que eu fiz. Deus me perdoou. Mas também é necessário que eu vá pedir perdão para o meu irmão. Realizar essa obra de reparação é de suma importância para que o nosso pecado seja perdoado e todas as suas faltas sejam reparadas. Além do arrependimento, nós também temos que ter o firme propósito de nunca mais cometer esse pecado. Ah, Gabriel, mas e se eu cometer de novo? Se no momento em que você pediu o perdão, você estava com o firme propósito de nunca mais cometê-lo, aquele pecado foi perdoado. Mas se você pediu perdão com a intenção de fazê-lo novamente, aí prova que você ainda não se arrependeu de ter feito. E por fim, depois de todos os pecados contados, depois de ouvir os conselhos, os direcionamentos, as penitências e obras que a gente tem que fazer, o padre finalmente dá a absolvição. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Você, eu sei que já é inscrito, mas e você? Você é inscrito no nosso canal? Se não, se inscreve aqui, ativa o sininho, curte o nosso vídeo, divulga para os seus amigos, para os seus parentes, para quem frequenta o seu grupo de oração, a sua pastoral, para que o nosso canal seja mais divulgado e mais pessoas conheçam a respeito da doutrina dos sacramentos. E aí, também ficou alguma dúvida? Algum comentário? Deixa aqui embaixo para a gente interagir, a gente tira suas dúvidas ou sugestões. O que você achou da nossa câmera nova? Hein? Tá evoluindo, né? Siga-nos também nas nossas redes sociais. Além do YouTube, a gente tem também Facebook, Instagram e também temos os nossos podcasts que você pode assistir na sua plataforma favorita. Seja Deezer, Spotify, Castbox, a que você preferir, nós estamos lá também. Ah, já ia me esquecendo. Você já assistiu o vídeo do nosso jovem gafanhoto, Eduardo Gusson? Tá bem bacana, hein? Confere lá e dá o seu like lá pra ele também, pra fortalecer a autoestima do menino. Ele é bom, tem futuro. Então, por hoje é só. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.